Liberdade de expressão nas Américas. Muitos países do globo se encontram polarizados. Alguns aqui no nosso continente. E o Brasil talvez seja o mais emblemático deles. Esse fenômeno está intrínseco à consolidação das grandes plataformas digitais na última década, especialmente aquelas do grupo Facebook, que tiveram papéis determinantes em processos eleitorais. E nesse contexto, o direito ao exercício da liberdade de expressão tem sido evocado pelos dois polos. Em uma perspectiva do que tem se chamado de guerras culturais, um desses polos tenta se arvorar na liberdade de expressão para propagar ódio, autoritarismo contra minorias políticas e negacionismo científico, por exemplo, para a gente ficar no período mais recente. E principalmente para desestabilizar regimes democráticos, de forma orquestrada. Do outro lado, movimentos da sociedade civil e juristas relembram que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, como diz a própria Constituição Federal e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Mas esses atores também se preocupam com as formas pouco transparentes de moderação de conteúdo realizada pelas plataformas digitais, por onde passa hoje grande parte do debate público. Bom, regulação de plataformas, moderação de conteúdos, desinformação em escala industrial, ataques a jornalistas e influenciadores, violência política, projeto de lei das fake news, o 2630, que tanto a gente fala aqui na Coalizão Direitos na Rede, eleições e democracia no continente americano, são alguns dos temas do nosso Batalhas Digitais, episódio 18, que recebe o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, da OEA, o cidadão colombiano Pedro José Vaca, que vai nos apresentar também o Diálogo das Américas sobre liberdade de expressão na internet. E também debate com ele e comigo a jornalista Bia Barbosa, que é conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil e integrante da Coalizão Direitos na Rede. Eu sou o jornalista Enio Lourenço e esse é o episódio 18 do podcast Batalhas Digitais, Liberdade de Expressão nas Américas. Vem com a gente que o papo tá muito bom. Bora lá! Maravilha, gente. Obrigado pela presença. Bia, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Esse é o Batalhas Digitais, episódio 18, sobre liberdade de expressão nas Américas, um episódio especial que a gente tem o prazer de receber o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, Pedro Vaca. Muito bem-vindo. E sem muitas delongas, né, eu quero já que o Pedro conte para a gente esse novo projeto aí que a relatoria está encampando, que se chama o Diálogo das Américas. O que é, Pedro, por favor, quais são os objetivos desse projeto, como tem se dado a interlocução com os variados setores da sociedade, sejam governos, sociedade civil, empresas privadas. Muito gusto e bem-vindo ao nosso Batalhas Digitais. Enio, muchas gracias y a todos, digamos, quienes participan y hacen posible esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar decir que el diálogo de las Américas sobre libertad de expresión en Internet es un mandato que ha entregado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y creo que es importante hablar de los antecedentes del diálogo. Ustedes recordarán a inicios del año 2021 toda la discusión sobre procesos electorales, desinformación y el potencial entre la conversación online y el mundo, digamos, analógico o el mundo no virtual, se volvió muy intensa. Entonces, a partir de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una reflexión y llegó, digamos, a una primera valoración. La primera valoración es corta, pero yo creo que es muy importante, y estamos atravesando por un punto de inflexión de la libertad de expresión en Internet.
¿Qué quiere decir punto de inflexión? Quiere decir que las reglas, las prácticas, la forma como hemos construido el derecho a la libertad de expresión en el mundo analógico, cuando lo llevamos a la libertad de expresión en Internet, tiene un techo. Digamos, no todos los principios, no todas las reglas son de una aplicación directa en el entorno digital. El entorno digital aumenta la escala, por ejemplo. El entorno digital aumenta el volumen. En el entorno digital hay muchos actores, hay muchas voces, pero hay unas voces que tienen más responsabilidades públicas. Por ejemplo, la voz que tiene un ciudadano, digamos, común y corriente es distinta a la que pueda tener un líder político, es distinta a la que pueda tener un juez. Y también en Internet encontramos que los poderes tampoco son equivalentes, ¿no? Digamos, hay unos poderes para aumentar, hay poderes para disminuir, hay poder de remover, hay poder de aplazar, ¿no? Un contenido que está en cualquier red social puede que nunca se elimine, pero es probable que tengas que estar 5 horas para llegar a él y por lo tanto en la práctica es un contenido que es invisible. Entonces, en este punto de inflexión que tiene, es muy complejo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escogió 3 temas. El primer tema le ha denominado deterioro del debate público. El segundo tema le ha denominado moderación de contenidos en Internet. Y el tercer tema le ha denominado alfabetización digital. Son 3 lugares, digamos, que son importantes para la conversación. El primero, el de deterioro del debate público, en realidad no es un problema digital, en realidad es un problema offline, en realidad es tomar conciencia de que a esta generación le ha correspondido un diálogo público con altos niveles de intención de manipular, con altos niveles de toxicidad, donde discursos que puedan bordear la violencia, el odio nacional, étnico, religioso. Es un momento difícil donde expresiones violentas que en algunos entornos pueden ser minoritarias terminan amplificándose en Internet. Entonces ahí cuando hablamos de deterioro del debate público, hablamos de qué podemos hacer para que la conversación disminuya los niveles de violencia, ¿sí? Y sobre todo tenga más sintonía con principios democráticos, principios de derechos humanos, que son acuerdos, ¿no? El segundo punto, que es el de moderación de contenidos, mira de frente a las plataformas, ¿no? Y creo que eso hay que decirlo y les mira sobre todo con la intención no de que las plataformas se acaben, no creo que eso es importante, creo que se les mira con la intención de invitarles a que sus procesos, a que sus procedimientos, a que sus reglas eh, tengan como inspiración en los derechos humanos y tengan inspiración en lo que ya hemos construido dentro de los estándares interamericanos, ¿no? Y esto pues tiene una serie de desafíos. Pero también creo que mira a las plataformas no solo en términos de la oferta de plataformas actual, sino también en los términos de la oferta de plataformas futuras, ¿no? Yo creo que la moderación de contenidos es un punto central de la agenda de derechos digitales y de libertad de expresión online. Y después está el tercer tema que, si me permiten el ejemplo, creo que es el tema de mediano y largo plazo, la alfabetización digital. Creo que en los últimos años ha habido un esfuerzo enorme por conectar. Connectivity, necesitamos que las personas estén conectadas,
Y incluso los ministerios de comunicaciones de todo el mundo saben en dinero cuánto cuesta conectar y más o menos cuándo se va a conectar a, a las personas que están en localidades remotas, ¿no? Y para países, digamos, que tienen zonas rurales como los nuestros importantes, pueblos indígenas, esto es muy importante. Pero la conexión también debe estar vinculada con el desarrollo de la habilidad. ¿Cuáles son los skills que tenemos que asegurar en nuestras sociedades? Y yo creo que se ha puesto un análisis importante en la conectividad y no tanto en los skills, ¿sí? En las habilidades. Y eso genera un lugar, digamos, muy es un lugar ideal para la manipulación, es un lugar ideal para la desinformación, es un lugar ideal para que todas las distorsiones del ecosistema digital y del debate público digital eh, crezca. Eh, yo creo que cuando hablamos de desinformación, lo mejor que podemos tener es más información y mejor consumo y un consumo más crítico de la información. Luego, por ahí va el tercer tema. Perfeito. Acho que a gente já conseguiu ter um panorama do que se trata o Diálogo das Américas. E, Pedro, aproveitar, claro, a sua presença como o relator especial para a liberdade de expressão no continente, eu gostaria de uma avaliação sua para como você enxerga hoje esse direito, né? Enfim, tão vilipendiado, tão maltratado. E eu contextualizo antes, né? Eu acho que assim, a gente vive não só no continente, talvez no mundo, uma polarização política, né? Isso tem sido um retrato exposto em vários países e muitos grupos se ancoram no direito à liberdade de expressão para invocar discurso de ódio, autoritarismo contra minorias políticas, negacionismo científico, que ficou muito evidente na pandemia, ou mesmo até para desestabilizar regimes democráticos. Então, eu queria saber, Pedro, por favor, qual que é a avaliação hoje da Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para esse direito? Como que estamos no continente com esse direito? Bueno, yo creo que los problemas nuevos tienen un lugar, pero quisiera empezar por los problemas anteriores. Somos una región donde hay violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión, somos una región donde registramos asesinatos, por ejemplo, de periodistas, de líderes sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos, y creo que esto es en sí mismo un desafío. El ejercicio de la libertad de expresión puede tener muchas consecuencias, muchas, pero hay consecuencias que no puede tener, entre ellas la violencia. Y creo que eso es un primer desafío importante. En segundo lugar, y creo que la pandemia no nos ha ayudado mucho, somos una región que ¿Hola? ¿Ahora mejor? Sim, pode retomar alguns segundinhos? Ok, vale. No, decía que en segundo lugar, somos una región que tiene una facilidad para que información pública se mantenga en secreto. Esto habla de la transparencia, sobre todo de la gestión estatal y de la información que los ciudadanos y ciudadanas necesitan. Eh, y digamos, creo que este es un problema también importante. Después tenemos otra dificultad y es que creo tiene que ver con lo que planteabas en la pregunta y es, le llamamos polarización, le llamamos deterioro del debate público, le llamamos de varias formas, pero yo les invitaría a verlo desde un poco más arriba y creo que las sociedades están perdiendo puntos de referencia común.
Hace 20 años la verdad era un punto de referencia común. Ciencia era un punto de referencia común. No importaba si tú y yo estamos en desacuerdo, pero había algo en el centro de la mesa que tú y yo reconocíamos como cierto, ¿no? Y creo que las sociedades estamos perdiendo puntos de referencia desde el periodismo, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una desconfianza tan alta de la ciudadanía en los medios de comunicación, eh, puede estar ocurriendo un muy buen periodismo. Yo creo que el mejor periodismo está pasando ahora. Hay experiencias periodísticas, proyectos periodísticos, periodismo de investigación. Pensemos solamente en Panama Papers o Pandora Papers. Son esfuerzos que yo creo que la humanidad en los últimos 50 años no había podido procesar esos niveles de información a través del periodismo. Pero hay desconfianza en la labor de los medios y no tenemos puntos de referencia. Y, y creo que, y cerraría con esto, nuestros liderazgos públicos pareciera que ya no quieren hablar entre ellos. Pareciera que hay palabras hay palabras con las cuales la libertad de expresión hace un bello matrimonio, ¿no? Libertad de expresión, controversia; libertad de expresión, debate; libertad de expresión, deliberación; libertad de expresión hace un enlace con otros conceptos que parece que no son tan importantes ahorita. Parece que muchos liderazgos públicos prefieren convencer, no están interesados en dialogar. Y esto es delicado porque parte del trato de la democracia, el acuerdo de la democracia, es que entre distintos podemos resolver problemas comunes. Y creo que nuestros liderazgos nos están llevando a que una sola forma de ver la realidad nos va a ayudar a resolver todos los problemas que tenemos. Y si eso es así, el error de cualquiera de esas personas es muy costoso. Tiene un costo muy alto. Mientras que es mejor, y creo que esa es la fórmula de la democracia, discutir, deliberar, controvertir y darnos la oportunidad de encontrar soluciones a los problemas sociales en comunidad, a dar todo ese poder a una única forma de ver la realidad. Y creo que llamémoslo polarización, llamémoslo deterioro del debate público, es el gran desafío de nuestra época. Mas agora eu quero passar a palavra para a Bia. Primeiro, Bia, muito bem-vinda, né, por participar do nosso Batalhas Digitais, agora do outro lado, né, porque você já conduziu um episódio, inclusive tratando sobre liberdade de expressão e fake news, que foi um episódio que a gente gravou ao vivo no meio de 2020. Quem quiser procurar, acho que é o episódio 5, tá aí nos tocadores de podcast, no YouTube. E, Bia, eu quero aproveitar o gancho dessa última pergunta que eu fiz ao Pedro, sobre a situação do direito à liberdade de expressão no continente, e passar para você, mais especificamente, como anda o direito à liberdade de expressão no Brasil, e especialmente no ambiente digital. Qual é a sua avaliação? E muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Enio. Muito bom estar aqui também. Obrigada ao Pedro Vaca por dedicar o tempo da agenda dele, que é tão complicada, para estar dialogando aqui com a gente. Eu queria, antes de falar especificamente do Brasil, Enio, saudar muito a iniciativa do Diálogo das Américas, porque são 3 eixos de discussão fundamentais para a gente aqui também no Brasil, né? E acho que essa ideia dessa relação que o Pedro fez entre os problemas antigos com os problemas novos é muito importante, inclusive, para a gente olhar para as perguntas que estão propostas nesse processo de discussão conduzido pela relatoria, no sentido da gente entender que necessariamente, quando a gente olhar para a questão da deterioração do debate público aqui no Brasil, a gente não vai olhar só para a internet, a gente precisa olhar, por exemplo, para a concentração histórica dos meios de comunicação que a gente tem aqui e que contribuiu
por um determinado tipo de uso da internet no Brasil e que tem contribuído para uma determinada forma de exercício da liberdade de expressão no ambiente digital. A gente precisa olhar para outros problemas que estão relacionados com a internet, mas não exatamente no exercício da liberdade de expressão, como a questão da conexão à internet no Brasil, onde a gente tem 30% da população ainda desconectada, sem acesso, portanto, não participando desse debate público feito na esfera digital. Isso, por si só, já é uma deterioração desse debate quando você tem um contingente grande da nossa população que são os grupos historicamente excluídos socialmente, economicamente e politicamente, também não podendo fazer parte desse debate. Então, acho que é um convite importante que a relatoria faz, e nós, enquanto Coalizão Direitos na Rede, organizações que integram a coalizão, estamos participando desse debate, né? Acho que é bacana a gente falar para todo mundo que é um processo de fóruns de discussão que vão acontecer, né, Pedro, em torno desses temas, e que tem perguntas que vão sendo renovadas a cada semana, a cada 2 semanas, e no final a ideia, eu não sei se a gente entendeu bem, mas o Pedro pode me corrigir se eu estiver errada, a ideia é pensar, a partir dessa série de discussões que vão ser feitas agora, pensar em um grupo de trabalho que vai permanentemente depois, a partir do ano que vem, seguir, dar consequência a esse debate. Eu queria reforçar a importância da participação das organizações da sociedade civil do Brasil nessa discussão, porque, primeiro, que a relatoria sempre é uma referência para a gente sobre o debate de liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão, limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão, como ela precisa se relacionar com outros direitos fundamentais, e é sempre uma referência importante para a gente levar para os tomadores de decisão aqui no Brasil, né? As referências da relatoria são materiais, são documentos, são posicionamentos e análises que a gente, enquanto sociedade civil, sempre quando vai discutir com o governo, quando vai discutir com o parlamento brasileiro, a gente utiliza muito o que está sendo produzido e sistematizado em termos de conhecimento pela relatoria. E, sem dúvida nenhuma, esse processo de discussão acho que vai produzir coisas muito interessantes para a gente poder utilizar nos nossos desafios locais aqui no Brasil, né? E aí, então, mencionando especificamente os desafios da liberdade de expressão que a gente tem aqui, acho que vários que o Pedro já trouxe para o continente americano se refletem muito aqui, né? Nós somos parecidos com os nossos vizinhos, não só do ponto de vista das desigualdades econômicas e culturais que a gente tem no país, do ponto de vista da concentração dos meios de comunicação, da falta de acesso à internet, mas também somos muito parecidos do ponto de vista desses desafios que estão colocados para o exercício da liberdade de expressão. Somos um continente que assassina historicamente comunicadores e jornalistas, né? A falta de transparência que Pedro mencionou, e que essa concentração que se reflete nos meios de comunicação analógicos, não digitais, ela também se manifesta localmente no ambiente digital, com uma concentração desse poder de comunicação dentro da internet. Então, me parece que um dos debates que faz falta a gente fazer na sociedade brasileira é exatamente sobre limites ao exercício democrático da liberdade de expressão. Acho que toda a sociedade precisa fazer esse debate, considerando a sua história, as suas desigualdades, os seus desafios, a sua conjuntura atual. E o Brasil, a gente saiu aí de um período, né, de quase 30 anos, 3 décadas permeadas pela ditadura militar, com uma política de censura do Estado muito forte, e no momento que a gente sai disso para uma Constituição democrática, o exercício da liberdade de expressão passa a ser um direito reivindicado de uma maneira importante pela sociedade brasileira. E aí esse debate sobre os limites democráticos à liberdade de expressão precisa ser feito na nossa sociedade, de forma que a gente vive um contexto hoje em que outros direitos humanos estão sendo violados de uma maneira pelo exercício da liberdade de expressão, pelo abuso do exercício da liberdade de expressão de alguns setores, e que tem, obviamente, alegado que também estão exercendo um direito fundamental para praticar esse tipo de violência, né? Então, acho que a gente está sofrendo as consequências de não ter feito um debate mais histórico na nossa sociedade sobre quais são os limites que a sociedade brasileira entende, que a cultura brasileira entende, que a população brasileira entende, para o exercício dessa liberdade de expressão. Espero que a gente possa fazer esse debate agora,
Infelizmente, a gente está sendo provocado a fazer essa discussão por 600 mil mortes no contexto da Covid, por muita violência, por muito discurso de ódio, por novas formas de opressão e de preconceito que estão se multiplicando na sociedade, mas que façamos essa discussão. E aí acho que, sem dúvida nenhuma, a interlocução com a Relatoria para a Liberdade de Expressão e esse processo que está sendo lançado de debate público sobre esses temas vai nos ajudar bastante nesse caminho. Excelente, Bia. Antes da gente mudar de assunto, só para recordar que o Brasil caiu 4 posições, né, no ranking de liberdade de imprensa elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteira, e hoje se encontra na chamada Zona Vermelha, né, está em 111º lugar. Como a gente falava de jornalismo, acho que é bom recordar, inclusive porque é um governo que ataca muito jornalistas, sobretudo jornalistas mulheres. Então, vamos lá, vamos avançar. Pedro, quero falar então contigo sobre regulação de plataformas. Muitos países têm se esforçado, né, para encontrar um caminho ideal para regular a plataforma sem ferir o direito à liberdade de expressão, né? Ou mesmo o direito de iniciativa mesmo, né? Porque, enfim, outras plataformas podem surgir. Então, nesse contexto de regulação, há muitos setores que alegam que isso pode implicar numa forma de censura, porque seria o Estado querendo determinar limites do que um ator privado pode fazer na internet. Então, gostaria da sua leitura para esse caso, né? Qual que é o grande desafio para a regulação de plataformas e o que a gente tem de boas práticas aqui no continente mesmo ou fora do continente que a gente poderia se espelhar? Bueno, yo creo que lo primero es indicar que hay problemas serios en la conversación digital. Y una de las herramientas que tienen los estados, que tienen también los sistemas internacionales, es en pensar en marcos regulatorios. O sea, la palabra regular es una. Yo creo que mi primera buena práctica a sugerir es: no puede ser la única. No podemos poner todas las esperanzas y todos los esfuerzos en la palabra regular, ¿no? Ese creo que es como un primer planteamiento. Un segundo planteamiento es el momento, y vaya, si es un momento importante, estamos hablando de unas revelaciones de denunciantes, whistleblowers, el planeta está hablando de este asunto. El momento sobre la regulación para resolver esos problemas está en uno de sus puntos más altos, ¿sí? Pero viene lo que para mí es un triángulo de las fronteras rojas, ¿no? Las fronteras que no debiéramos cruzar, ¿no? La primera frontera es: no podemos sobreregular. Hay un riesgo de que en las iniciativas de regulación, con la intención de proteger, por ejemplo, la democracia o proteger a pueblos históricamente discriminados o proteger, digamos, valores que son importantes de proteger, terminemos también afectando la libertad de expresión que es legítima, la libertad de expresión de la participación. Este es un balance histórico de la libertad de expresión, pero es un balance muy difícil, ¿no? El segundo camino que yo creo que se tiene que evitar es: no podemos creer ciegamente en que todos esos problemas se van a autorregular, ¿no? Básicamente, como que los distintos actores que participan de la conversación digital están en constante mejora y a partir de todo lo que están haciendo se van a encontrar las soluciones. Yo soy un poco escéptico. Yo creo que la autorregulación ha servido para algunas cosas, ¿no? Una pregunta interesante, o sea, solemos, por ejemplo, cuestionar mucho o suele haber más bien algunos cuestionamientos a decisiones de, por ejemplo, plataformas digitales por cosas que vemos, ¿no? Pero también se han evitado algunas, ¿no? Pensemos en algunos casos de violencia contra las mujeres, pensemos en algunos casos de discriminación, incluso de desinformación por temas de COVID, que finalmente no
fueron parte de un proceso de autorregulación y que eventualmente se pudieron haber protegido derechos, ¿no? Creo que eso también es importante. Y el tercer camino, que yo creo que es lo que puede estar pasando en algunos parlamentos, ¿no? Es un momento muy ansioso, es un momento donde vemos problemas y queremos resolverlos ya, ¿no? Y creemos tener, o hay muchas personas que levantan la mano y dicen, tengo una muy buena idea para resolver este problema, ¿sí? La intuición no es un buen consejero en estos asuntos. Y no es un buen consejero porque el Internet que tenemos hoy es un Internet que también toca cuidar. Y toca cuidar siguiendo algunos procesos que han mostrado ser exitosos en el pasado. La discusión multisectorial, por ejemplo. El debate multiactor, ¿no? Estos lugares donde la conversación es de distintos actores interesados. El Estado es uno. Naturalmente es un actor muy importante, ¿sí? Pero debe estar también con sociedad civil, con plataformas, con sector privado, con academia, que no sea la intuición de un único sector la que nos lleve a las soluciones. Y quisiera, porque creo que tiene que ver parte con lo que decía Vía ahorita en su respuesta, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión es un derecho que hemos vinculado rápidamente con periodismo y con democracia, ¿no? Pero si me permiten como un sueño, si se vale soñar, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión también tiene que empezar a entender mejor su rol en la garantía de derechos humanos. Creo que la libertad de expresión también debe caminar hacia ser un derecho empático con otros derechos, empático con otras realidades. Cuando hablamos de racismo, ¿no? Hablamos de algo que hemos decidido como humanidad eliminar. Pero cuando hablamos de que el racismo es vigente, también hay que reconocer que hay expresiones que lo mantienen. Y eso es una discusión de libertad de expresión, ¿no? Cuando hablamos de misoginia, de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de odio por razones religiosas, de xenofobia, estamos hablando de asuntos que a la humanidad y que a nuestras sociedades les toca enfrentar y mirar de frente, ¿no? Y eso también pasa por animar a que la libertad de expresión sea un derecho que empatiza con otros derechos humanos. Excelente. Bom, aqui no Brasil, especialmente, a gente tem um vocabulário extremamente carregado, né, de expressões racistas, machistas, e eu acho que realmente de repente a gente pode pegar até um aspecto do Diálogo das Américas, né, Pedro, o último, né, de alfabetização digital, e podendo sonhar também, fazer esse casamento, né? De repente a gente avança em questões de linguagem mesmo. Bom, para comentar esse assunto, a gente tem uma participaçãozinha que o Rafael vai soltar para a gente. Por favor, Rafa, coloca aí no ar. Olá, eu sou Paulo Renat, diretor-presidente do IBIDEM, Instituto Beta Internet e Democracia, e integrante fundador do Alcautune Lab, ambas ONGs integrantes da Coalizão Direitos na Rede. Sou também doutorando em Direito na Universidade de Brasília, sou professor universitário e servidor público federal, além de consultor da Internet Society Brasil, a ISOC, para temas de responsabilidade de intermediários na internet. Atualmente, tanto a Alemanha, França, Brasil, Estados Unidos e mesmo a China têm encontrado, diversas questões diante da demanda por uma regulação das chamadas plataformas digitais. Quando eu me refiro a plataformas digitais, é importante considerar que se trata de um ecossistema complexo, em que a gente está falando de
diversas redes sociais, cada uma com tamanhos, funcionalidades, recursos, né, e problemas diferentes. E também outros sistemas, né, como os super apps do tipo WeChat, Telegram. Agora no Brasil, para a gente ter uma ideia, podemos pensar no iFood, por exemplo, né, uma plataforma de venda de comida que pode começar a ser utilizada para venda de serviços, eventualmente até como plataforma de pagamento. A questão específica da moderação de conteúdo, ela é uma questão basicamente porque estamos falando da publicação de textos, imagens, né, ou vídeos por pessoas privadas que eventualmente vão ser percebidas como violadoras de direitos, né, de outras pessoas privadas, sejam pessoas jurídicas, mas normalmente em relação a pessoas físicas. E aí a grande questão que se coloca é qual que deve ser o papel exigido das plataformas, né, de quem está oferecendo esse serviço para que essa publicação aconteça e essa comunicação online, né, alcance, enfim, todo o mundo, né, de forma livre, de forma rápida, de forma barata, de forma eficiente. É um debate, de certa forma, antigo, né, que mesmo no campo da internet, ele já estava bem colocado em 2009, quando no Brasil houve o debate do Marco Civil da internet, mas que ele, enfim, se encontra bastante tematizado atualmente pelas questões especialmente políticas, né? Então, as questões do Brexit, as questões da eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, mas também, né, diversos eventos críticos que vêm, eventos locais que vêm trazendo, né, levantando a atenção com relação a eventos de guerra, conflitos armados, né, eventualmente questões bem pessoais, mas de opressão, né, perseguição, bullying, exploração sexual, e enfim, atravessando tudo isso, o discurso de ódio e desinformação. Né? Então, qual que deve ser o papel de uma plataforma de vídeo diante da publicação de um conteúdo por um grupo de pessoas que desconfia do sistema eleitoral do seu país? Né? A plataforma tem que manter esse vídeo, ela tem que derrubar esse vídeo, ela tem que ativamente analisar esse vídeo e dizer se ele está certo ou se ele está errado, ou ela tem que, né, simplesmente se manter neutra. A neutralidade invariavelmente vai reproduzir, vai dar força à situação, né, ao status quo. E aí depende, tem situações em que a realidade pode ser favorável à proposição de direitos humanos e pode ter situação em que não, em que a realidade é de uma opressão, né, com tecnocracia. No Brasil, acho que um caso emblemático, né, para a gente refletir é a publicação de uma mensagem pelo Conselho Federal de Medicina a favor do uso de ivermectina ou questionando as vacinas, por exemplo. Né? Será que a gente tem que exigir das plataformas que haja uma postura ativa em moderar o conteúdo científico, epidemiológico publicado pelo CFM? Né? Na minha visão pessoal, o CFM errou, mas eu tenho minhas dúvidas em definir se cabe às plataformas fazer isso. Na Alemanha, a deliberação foi que se um conteúdo é flagrantemente ilegal, ele tem que ser removido, né? Isso é uma obrigação das plataformas. O sistema hoje no Brasil é de que qualquer obrigação de remoção só vai existir a partir de uma decisão judicial, com exceção de evasão de vídeos íntimos, né? Ou questões de direito autoral, porque a legislação de direito autoral ela é mais repressiva no Brasil e tem um debate todo próprio. O debate é complexo em todo o mundo, a gente não tem soluções prontas, eu arrisco dizer que não existem boas práticas, né, que possam ser copiadas. E eu ouso dizer que a melhor coisa que foi feita até hoje, né, nesse tema foi o debate brasileiro que gerou o Marco Civil da internet. Não tanto pelo resultado
que eu acho também bom, mas pelo processo, né, pela construção de um entendimento acordado publicamente, posto sobre a mesa, né, e construído de forma transparente, de forma multiparticipativa, e que aí o resultado, né, pelo menos no momento ali, se colocou com bastante legitimidade, né, para o Congresso e conseguiu, enfim, ter um trânsito bastante consistente. Mas é isso, não tem receita de bolo, e a questão da moderação de conteúdo, por diversas questões, seja no que se pode exigir das empresas privadas, seja no que cabe ao Estado fazer, né, envolve desde questões do direito, como exigir direitos humanos horizontalmente entre atores privados, né, que as pessoas respeitem os direitos umas das outras, e também nos limites do que o poder público pode impor às empresas privadas, e mais, né, tecnologicamente também considerar o que é razoável, o que é cabível se exigir, se impor, quando o assunto é internet, né, que é uma rede global, né, e nisso ela acaba desafiando os limites da soberania de cada nação. E, Bia, eu não posso perder esse eixo de regulação de plataformas para a gente falar sobre o nosso debate aqui do projeto de lei 2630 de 2020, que também ficou conhecido como o PL das fake news. Queria que você, enfim, contasse para a gente como que se encontra a tramitação desse projeto, né, que foi aprovado pelo Senado Federal no ano passado e veio para a Câmara, teve uma série de audiências públicas. Como está o texto atualmente, Bia? Qual que é a sua perspectiva para o Brasil, enfim, também dar um passo nesse sentido de regular plataformas? Obrigada, Enio. Não, primeiro eu acho que eu queria reforçar o que o Pedro trouxe, no sentido da gente não apostar todas as fichas na regulação, porque, de fato, é um processo, a gente não vai, nem se a gente estivesse tratando só de desinformação, só do aspecto desinformativo do debate sobre as chamadas fake news, a gente não iria conseguir resolver isso com regulação, quanto mais tratar de um tema mais amplo, que é moderação de conteúdo, né? Mas nós entendemos na Coalizão de Direitos na Rede que é importante dar um passo no sentido regulatório também, né, aqui no Brasil. Principalmente em função do volume de problemas que a gente tem acumulado no nosso debate público relacionado a esses temas. E aí o PL 2630, eu acho que ele acerta numa seguinte medida, que ele não propõe um caminho de regulação das plataformas que passe pela regulação do conteúdo. Ele não diz que conteúdo que pode circular ou que conteúdo que não pode circular. E isso foi resultado de um esforço da sociedade civil do Brasil para impedir que o texto seguisse nessa perspectiva, porque a proposta original que foi apresentada ao Parlamento Brasileiro partia dessa ideia de que a lei definiria o que é um conteúdo desinformativo, e aí e essa definição teria que ser interpretada por plataformas, por juízes, enfim, para fazer a implementação da legislação. E foi a luta da sociedade civil brasileira dizer, olha, trazer uma definição de desinformação que tem muitos tons de cinza, né? No processo de interpretação do exercício da liberdade de expressão, e moderar conteúdo em função dessa definição pode ser um risco enorme para o exercício da liberdade de expressão. Então, a gente conseguiu, no debate com os parlamentares, construir uma ideia de regulação das plataformas que tem a ver com o conteúdo, mas que ela não vai tocar diretamente no conteúdo, ela toca em comportamentos, ela toca em transparência, ela toca em devido processo, em regras de devido processo para essa moderação de conteúdo. Ela passa por uma obrigação das plataformas identificarem o que é conteúdo patrocinado ou conteúdo impulsionado, por identificarem contas automatizadas, ou seja, o resultado de toda essa regulação vai ser no conteúdo que vai circular, mas diretamente a regulação não está baseada na análise de conteúdo, que nos pareceu uma perspectiva importante para reduzir os riscos de cerceamento da liberdade de expressão no processo de regulação das plataformas. E aí acho que tem alguns problemas no texto ainda, né? O texto ainda traz desafios. Eu trago o que parece mais preocupante para a Coalizão de Direitos na Rede nesse momento, que é uma medida já aprovada no Senado Federal, de você determinar uma guarda prévia massiva de metadados das trocas de comunicações nos aplicativos de mensagem como o WhatsApp,
para você tentar fazer uma rastreabilidade e supostamente se chegar à autoria dessas mensagens no WhatsApp. É uma questão bastante preocupante. A própria relatoria chegou a se manifestar no ano passado com uma preocupação em relação a isso, porque o direito à liberdade de expressão está diretamente relacionado ao direito à privacidade, à proteção dos dados pessoais. Então, você construir mecanismos de vigilância, né, e de guarda massiva de dados das plataformas, supostamente para identificar a autoria de uma mensagem num aplicativo de mensagens que seja criptografado, que seja baseado na criptografia de ponta a ponta, é extremamente preocupante para como a liberdade de expressão vai poder se exercer nesses espaços, né? E aí não foi só a relatoria da OEA que se manifestou, o próprio relator da ONU para a privacidade, o Joey Kanatati, também se manifestou em relação a isso, e é um ponto que a gente ainda está lutando bastante para tirar do texto, para convencer os parlamentares a tirar do texto e oferecendo alternativas para esse problema. Entendendo que, da mesma forma que não é só a regulação que vai resolver o problema, não é só um artigo dentro da lei que vai resolver o problema. A gente precisa olhar para as várias iniciativas que estão propostas dentro do projeto 2630 para enfrentar a desinformação e entender que elas, em conjunto, podem avançar nesse desafio que a gente tem aqui no Brasil. O relator, o deputado Orlando Silva, deve publicar nos próximos dias o seu relatório, e aí tem uma perspectiva desse projeto ser votado até o final do ano. E aí a gente segue acompanhando de perto essa questão. Legal, Bia. Pedro Vaca teve presente em uma das últimas audiências públicas, né? Pedro, você gostaria de comentar para a gente? Enfim, acho que tem algum conhecimento sobre esse projeto de lei, a relatoria está acompanhando, saúda essa iniciativa, como que vocês têm observado? Bueno, nosotros desde la oficina fuimos invitados y creo que el primer llamado es a mantener el espacio multiactor. Y creo que la conversación regional, la conversación nacional y la conversación global tiene que tener puentes de comunicación. Es decir, yo creo que es importante que los parlamentos y las sociedades en cada uno de nuestros países discutan, digamos, lo que está ocurriendo, y si ve que es importante, digamos, avanzar en términos de regulación, yo creo que es siempre pensando en tener más libertad de expresión, nunca menos, ¿no? Y creo que es poniendo el acento en las ciudadanías, no necesariamente, los valores deben ser a proteger, son ciudadanía y democracia. Estamos siempre pues muy atentos a lo que los estados puedan requerir, ¿no? Por el momento nosotros hemos atendido a las invitaciones, como mencionó Bia, el año pasado hubo un concepto que se tuvo ajustes a lo largo del tiempo, y el Estado brasileño sabe que estamos en disponibilidad de apoyar, de brindar apoyo técnico si es necesario. Y cierro con esto último, también es una iniciativa que puede atraerse al diálogo, ¿no? Creo que también el proceso, la discusión, los insumos es muy importante para el diálogo que estamos adelantando. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo debo retirarme a otro compromiso que tengo justo en este momento, con la disponibilidad de volver cuando lo consideren, y esperamos pues que sigan estas conversaciones adelante. Claro, Pedro, muito obrigado pela sua presença. A gente sabia do horário, a gente está correndo aqui, mas eu agradeço a sua participação. Eu vou seguir com a Bia ainda mais uma perguntinha para a gente falar sobre eleições. Obrigado, Pedro, até uma próxima oportunidade. A ustedes por la invitación y larga vida a estas conversaciones. Valeu. Bia, antes da gente encerrar, eu vou chamar o nosso quadro Entidade de Luta, que apresenta as nossas 48 entidades da Coalizão Direitos na Rede. E o Rafael vai soltar para a gente aí, né, mano? Por favor, solta aí, Rafa. Olá,
Eu sou o Rogério Cristofoletti, um dos líderes do Observatório da Ética Jornalística, o Objetos, que é um projeto, né, de pesquisa e extensão vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos vinculados ao Departamento de Jornalismo e ao Programa de Pós-Graduação em Jornalismo. O Objetos faz parte da coalizão Direitos na Rede e também se preocupa com temas como liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados, liberdade e os direitos civis, os direitos fundamentais de qualquer cidadão e cidadã. O Objetos é um projeto, como eu já disse, de extensão e de pesquisa. Nós reunimos uma equipe de professores, mestrandos, doutorandos e alunos de graduação e mantemos um site na internet onde fazemos análises de coberturas de mídia, o comportamento do jornalismo frente às questões da sociedade, entre outros aspectos. Nós estamos também nas redes sociais e temos também uma newsletter quinzenal, onde a gente tenta ampliar uma discussão em torno da ética jornalística, das relações entre o jornalismo e a sociedade, os desdobramentos políticos, sociais, ideológicos, culturais, econômicos e que podem afetar e que afetam todas as pessoas. As pautas da coalizão também nos interessam na medida em que podemos discutir e precisamos discutir enquanto sociedade quais os limites que podem ser impostos e colocados para grandes fornecedores e provedores de serviços, quais as contrapartidas desses fornecedores, qual o papel do Estado, dos poderes constituídos e quais os direitos de cidadãos e cidadãs como usuários da internet, esse ambiente, essa ambiência tão importante para a constituição desses sujeitos contemporâneos. O Objetos, então, é um parceiro da coalizão e tenta, de alguma maneira, contribuir para a expansão dessa aliança tão importante para a sociedade no momento. Objetos se escreve com TH e fica um convite aqui. Visitem os nossos canais na internet. O nosso site é o www.objetos.wordpress.com e lá vocês têm acesso às nossas redes sociais e também podem assinar gratuitamente a newsletter quinzenal do Objetos. Bom, Bia, para encerrar, então, vamos falar sobre democracia e eleições, né? A gente está mais ou menos um ano do próximo pleito presidencial, né? Para governos do Estado, para deputados federais, estadual. E, enfim, né? A nossa experiência de 2018 foi um tanto traumática, né? Desinformação produzida em larga escala, distribuída, né? De modo industrial nas redes sociais, em aplicativos de mensagem, que estão sendo investigados aí pelo judiciário, mas que tudo indica que teve um papel determinante, né, para o resultado final das eleições de 2018, tanto no executivo quanto no legislativo. Violência política também no ambiente digital foi uma marca, né, tanto das eleições de 2018 e de 2020 nas municipais, especialmente contra setores vulnerabilizados, que a coalizão Direitos na Rede também chamou atenção, né, contra mulheres, contra a população negra, indígena, LGBTQIA+. E, enfim, estamos às portas de um novo processo. E o que a gente pode esperar, Bia, no digital para 2022? Bom, acho que valeria a gente fazer um batalhas digitais só sobre as eleições, para a gente debater a quantidade de desafios que a gente tem, né? Mas vou tentar resumir aí em 3 questões que me parecem bem preocupantes do ponto de vista de alertas aí para a gente ter pela frente. Eu acho que, do ponto de vista das campanhas eleitorais, a internet tem se tornado um espaço cada vez mais relevante para esse processo e a gente ainda não tem uma definição clara do que significa propaganda política na internet. Isso pode trazer desafios importantes, tanto do ponto de vista do que a justiça eleitoral vai considerar ou não problemático, mas do que campanhas podem fazer de maneira correta, né, dentro do regulamento eleitoral ou não. Então, acho que do mesmo jeito que estamos devendo um debate aprofundado sobre liberdade de expressão na nossa sociedade, acho que estamos devendo um debate aprofundado sobre publicidade eleitoral, campanha eleitoral, propaganda eleitoral no ambiente digital. Acho que um outro desafio que a gente tem
é fruto desse processo de desinformação, que foi colocar dúvidas dentro da cabeça de uma parcela importante da nossa sociedade sobre a segurança do nosso processo eleitoral. A indústria da desinformação conseguiu, atuando não só recentemente, mas há muito tempo já, construir uma onda que agora ganhou uma relevância do ponto de vista do percentual da população que a gente está falando, que acha que as nossas urnas eletrônicas não são seguras, que o nosso pleito não é seguro, que o nosso pleito é fraudável, né? Que o nosso voto não é auditável. E o Tribunal Superior Eleitoral tem feito uma campanha muito grande de esclarecimento da sociedade em relação a esse processo, mas esse contexto polarizado sobre o qual a gente conversou anteriormente certamente vai contribuir para o questionamento do resultado das eleições, independentemente de qual for esse resultado. Isso é muito ruim para a nossa democracia, muito, muito perigoso, né? O TSE iniciou recentemente aí o processo de testes, né? De testes abertos, vão ser acho que cerca de 40 iniciativas e organizações se credenciaram para testar a nossa urna, para tentar quebrar a segurança da nossa urna, para encontrar vulnerabilidades, né? Saber se existem vulnerabilidades e dar tempo de corrigi-las. Acho que esse é um processo super importante de ser feito, mas acho que o impacto que a gente que já foi causado dessas campanhas organizadas de desinformação sobre a segurança do nosso processo eleitoral é algo que a gente ainda vai carregar até o final do pleito do ano que vem, até o resultado, até a posse de quem for eleito presidente da República e também governador e nos espaços legislativos nos estados e na União, né? E um terceiro ponto que me preocupa é que a gente tem visto, em função da ação autorregulatória de algumas plataformas para combater a desinformação no seu ambiente, uma fuga para outras plataformas, né? Para as plataformas não monopólicas, digamos assim. Então, se a desinformação está saindo do Facebook, está saindo do WhatsApp, está indo para o Telegram, está indo para outras plataformas, e essas plataformas são muito menos transparentes, essas plataformas não têm representação no Brasil, essas plataformas não prestam contas à justiça brasileira. Então, a gente tem um processo inclusive de enfrentamento dos problemas que acontecem nessas outras plataformas ainda maior do que o problema que a gente tem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, que são muitos e que acho que o Pedro Vaca trouxe muito bem aqui. A gente tem muitos problemas nessas plataformas, não são poucos, né? E o PL 2630 vem no sentido de tentar justamente enfrentar uma parte desses problemas, dar resposta para uma parte desses problemas. Mas e essas outras plataformas? Elas já estão sendo usadas para organizar determinados setores da nossa sociedade que vão, daqui a um ano, estar extremamente ativos, né, muito mais do que já estão hoje, para operar na campanha com desinformação, com violência, com discurso de ódio, com ataque a candidaturas, né? Então, acho que são temas para a gente ficar alerta, inclusive para as nossas autoridades ficarem alertas, para a nossa justiça eleitoral ficar alerta, porque se o TSE, por exemplo, faz um trabalho muito importante de contra-informação, né, para desconstruir as fake news sobre a segurança do processo eleitoral, ele ainda não está preparado e não está orientando os tribunais regionais eleitorais para o enfrentamento da desinformação entre candidaturas, para o enfrentamento da desinformação nas campanhas, para todas as desinformações, as campanhas desinformadoras, né, que vão influenciar no processo eleitoral dos estados e também da federação, né, da União para a presidência da República. Está muito preocupado em combater, e é importante as fake news contra o TSE e as urnas, mas não está olhando para o restante. E essa desinformação está correndo solta nessas outras plataformas também, não só nas mais conhecidas, mas também nessas outras. Então, 3 pontos aí rapidinho para a gente ficar atento para o processo eleitoral do ano que vem. Beleza, Bia. O desafio é grande. Eu acho que vai ter um Batalhas Digitais sim sobre eleições. A gente já até tinha conversado
provavelmente para colocar no radar aí de 2022, na nossa terceira temporada. Mas a gente fecha, então, esse Batalhas Digitais 18 sobre liberdade de expressão nas Américas. Foi um prazer, viu, Bia, recebê-la, toda a sua contribuição aí, sua experiência, atuação na área dos direitos humanos, da liberdade de expressão. E também, novamente, reforçar, o Pedro Vaca já não está mais na sala, mas também agradecer a toda a assessoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, que nos colocou em contato com o Pedro, a Carolina Rossini também, que fez essa ponte. E é isso, gente. Agradeço também ao Anderson e ao Bruno, que fizeram a interpretação em Libras do nosso episódio, que vai ao ar no YouTube, no /Direitos na Rede. E, bom, enfim, estamos nas plataformas também, é só procurar o Batalhas Digitais. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.